Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Mateus 6, no versículo 19 ao 21, que diz assim: Não acumuleis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e furtam, mas ajuntei tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corroem, e onde os ladrões não escavam nem furtam. Porque onde está o teu tesouro, estará ali também o teu coração. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, o Senhor, Ele nos traz essa direção, né, para esse dia de hoje, que eu digo para vocês, irmãos, nós estamos vivendo num tempo assim que se você quer acumular, acumule duas coisas. Não acumule bens, mas acumule tesouros no céu e acumule também comida, água. Porque a gente não sabe, irmãos, em que tempos, aleluia, Jesus, tempos difíceis que hão de vir aqui na terra. Às vezes a gente não está esperando uma guerra, mas às vezes a gente está esperando uma greve, como aconteceu aquela vez dos caminhoneiros. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Às vezes pode acontecer de uma destruição, uma barragem, acontecer alguma coisa, as águas subirem. Então, assim, por mais que molhe as coisas, se você tem tudo armazenado em garrafa, na garrafa não entra água. Então você consegue conservar o teu alimento. E você vai conservar também, aleluia, Jesus, e vai ajuntar tesouros no céu, em oração, em santificação e obedecendo à vontade do Senhor. Porque, irmãos, infelizmente, assim, o Senhor precisa de mim e precisa de você para poder fazer a obra. Ele precisa que a gente faça a obra, independente o que seja dentro da igreja. Mas o inimigo vai acabar usando pessoas da própria igreja para tirar a nossa alegria e fazer com que a gente pare com essa obra. Porque é assim, irmãos, cada vez o servo é assim, o servo, ele é o último a falar e o primeiro a apanhar. É assim que funciona. Então, se você continuar assim, você está acumulando, aleluia, Jesus, tesouros no céu. Cada tapa, cada levante, aleluia, Jesus, você vai ver a mão de Deus sobre a sua vida, te ajudando, te abençoando. Enquanto eles estão se levantando, Deus está te prosperando. Quando você está fazendo a obra lá chorando, Deus está realizando os desejos do teu coração. Aí aquele que se levanta contra a tua vida não entende porque você tem uma casa tão bonita, não entende porque você tem aquele carro tão lindo. Nossa, mas como é que ela conseguiu, né? Às vezes Deus pegou e disse para um servo dele que tinha mais condições, disse assim, ó, pega esse teu carro e dá lá para minha serva, dá lá para o meu servo. E você não vai acabar entendendo nada. Às vezes a pessoa não consegue entender nada. Aquela que se levanta contra a outra. É isso que é acumular, aleluia, Jesus, tesouros aqui na terra. É a gente fazer a obra lutando, chorando, pedindo misericórdia pela vida da gente, pedindo misericórdia pela vida daquele que se levantou contra a gente, e você vai ver a mão de Deus sobre a vida dessa pessoa. Ela vai chorar, ela vai se arrepender com certeza por ter se levantado contra a tua vida. E o Senhor vai fazer ela até publicamente lá te pedir perdão por ter se levantado contra a tua vida. É assim que nós acumulamos, irmãos, tesouros no céu. Mas se a gente querer só ficar, aleluia, Jesus, pensando nas coisas materiais, irmãos, ficar pensando no dinheiro, isso aí é uma ilusão. Porque o Senhor fala para mim e fala para você, faz a obra
tudo que você precisa. Faça a obra com justiça. No mais o que você precisa. Deus abre as portas, irmãos. Entra dinheiro da onde você nem imagina para te ajudar a pagar as contas. Para você estar lá buscando o reino com justiça. E o Senhor abre as portas financeiras, o Senhor repreende o devorador, o migrador, o tranca-rua, o preto velho, que são demônios que trancam, aleluia, Jesus, a vida financeira. E assim o Senhor, ele até mostra, aleluia, Jesus, usa um profeta, ou mostra em sonhos, como ele fala comigo. Cada levante, aleluia, Jesus, contra a minha vida, ele mostra em sonhos. Aleluia, Jesus. E eu vou dar uma tradução para vocês aqui, irmãos. Já que nós estamos falando aqui sobre tesouros no céu, eu quero dar uma direção para vocês, irmãos. Quando vocês tiverem um sonho, que você viu uma cobra verde, é o demônio tentando atacar. Não, ele está planejando. Ó, entenda bem, irmãos. Se você teve um sonho com uma cobra verde, o inimigo ele está planejando algo para você ter uma perca financeira. Aleluia, Jesus. Então você se levanta em oração e repreende esse demônio. Porque muitas pessoas falam assim, vamos repreender o devorador, o migrador, tá? Mas qual é o nome deles? Sabe qual é o nome do que comanda ali a parte financeira? O preto velho. O preto velho, ele é o que é o devorador da vida financeira das pessoas. E aí, irmão, eu achei até interessante porque eu passava na frente de uma casa que vendia coisas de Umbanda e tinha uma estátua do preto velho sentado com um pratinho na mão. Cada pessoa que entrava colocava uma moedinha ali naquele prato ali. E depois que eu conheci sobre isso, eu lembrei quando eu passava na frente dessa loja e eu vi aquela estátua enorme do preto velho com uma bandejinha ali e a pessoa passava ali e deixava toda a vida financeira dela ali. A cada moedinha que a pessoa ofertava ou jogava um dinheiro ali pro preto velho, ele estava fazendo o quê? Devorando a vida financeira da pessoa. Então, irmãos, se a gente se preocupar somente com as coisas materiais, você está dando legalidade para esse demônio, para ele devorar a tua vida financeira. Porque o maior é o Senhor, porque ele diz assim, buscai primeiro o reino, a justiça, fazei o que é certo e o demais, o que vocês necessitam. Ninguém, se Deus agindo, ninguém, não tem demônio, não tem ninguém que possa impedir as suas bênçãos, só você mesmo, através da desobediência. Amém, irmãos? Então eu vou deixar essa direção hoje aqui, irmãos, para mim, para você, para mim sempre me lembrar da palavra do Senhor, para que eu não venha ficar falhando na presença do Senhor também. E deixar nas mãos do Senhor. Se ele tem promessa de uma casa, se ele tem promessa de um carro, busca o reino, faz a vontade dele. Se ele colocou na tua mão, faz, suporta a obra. Seja tolerante com aquele que se levanta contra a tua vida. Ore por aquele que se levanta pela tua vida. Aí o Senhor se alegra e você vai receber, aleluia, Jesus, as bênçãos dessa terra. Amém, irmãos? Então eu deixo essa direção e eu peço que os irmãos compartilhem, aleluia, Jesus, nos seus WhatsApps, essa palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.